Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, sábado, dia 2 de abril, quarta semana da Quaresma, está em João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Meus irmãos, o Evangelho deste sábado, da quarta semana da Quaresma, nos dá a ocasião de fazermos mais uma vez um exame de consciência nesse tempo propício de conversão, de mudança de vida, de preparação para a Páscoa. Fazermos uma revisão sobre o pecado de julgar os outros. Porque é exatamente isso que estão fazendo com Jesus no Evangelho de hoje. Alguns mestres da lei, fariseus, estão dizendo que o povo não conhece a lei, ou seja, são um bando de ignorantes. Nós, eles pensam, conhecemos a lei e nós que conhecemos a lei sabemos que o Messias, ele não vem da Galileia. E esse daí é um galileu. Nós sabemos que o Messias tem que ser da descendência de Davi, e esse daí não é. E aí Nicodemos, que já tinha se encontrado com Jesus, é aquele que aparece no capítulo 3 de São João, para quem Jesus diz que é necessário nascer de novo. Esse Nicodemos era um fariseu, era uma pessoa muito benquista dentro de Jerusalém, provavelmente pertencia a ele ou à família dele o cenáculo, onde aconteceu a última ceia, onde aconteceu o Pentecostes. Ou seja, ele era um fariseu que acabou se tornando discípulo de Jesus. E ele olha aquilo que os seus colegas estavam dizendo e ele diz uma coisa óbvia: ora, mas essa mesma lei que vocês estão utilizando como fonte de autoridade, ela não diz que não se deve julgar os outros? E é muito interessante porque, infelizmente, essa é uma realidade que pode fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente tem muito zelo para certas coisas, muito zelo para a vivência de certas coisas do Evangelho, da igreja e tudo mais, mas nós não conseguimos controlar a nossa língua. Não conseguimos, de certo modo, harmonizar os nossos pensamentos e a gente fica alimentando julgamentos em relação a outras pessoas. Ora, os mestres da lei e os fariseus, eles estão aqui partindo da ideia de que Jesus era da Galileia, enquanto que o Messias deveria ter nascido em Belém,
e que Jesus não é da descendência de Davi. Só que eles estão errados. Se eles talvez fossem perguntar para Jesus, dizer, olha, nós estamos incomodados por causa disso, porque estão dizendo que você é o Messias, mas nós sabemos que você é galileu, não é descendente de Davi. Eles dariam a oportunidade para Jesus se explicar. Para Jesus, talvez, dar a eles a resposta correta. Mas não. Aquele que está muito preso ao julgamento, e isso pode acontecer conosco, ele não quer saber da verdade. Ele quer saber simplesmente de confirmar as suas ideias. É uma forma de egoísmo. Ele se coloca no centro e assume uma postura vaidosa, orgulhosa, arrogante, de não querer ir atrás da verdade, de não ter humildade de ir investigar, de fazer perguntas. Não, já parte de ideias preconcebidas e a partir dessas ideias preconcebidas toma como se fosse verdade e a partir dessa falsa verdade, ou seja, dessa mentira, começa a julgar os outros. Pessoal, não pensemos muito hoje nos fariseus e nos mestres da lei. Pensemos em nós. Se nós não estamos caindo nesse erro de julgar pessoas, de caluniar e de difamar, vale a pena nós lembrarmos isso. Caluniar é inventar mentiras sobre outras pessoas, queimando a reputação delas. Difamar é você tornar público o erro de uma pessoa. Um erro que não precisava ser divulgado. Não vai edificar, não vai ajudar em nada, não vai gerar frutos positivos. Mas aí, a gente às vezes utiliza aquelas desculpas parecidas com essas aqui dos doutores da lei e dos fariseus. Não, mas é verdade. Se é verdade, então eu posso dizer que aquela pessoa cometeu aquele erro, que aquela pessoa é desleixada, que aquela pessoa é uma pecadora, é falsa e por aí vai. Só que isso é difamação. Difamação, você não precisa estar inventando alguma coisa. Basta você tornar público o pecado, ou o erro, ou a limitação de alguém, sem necessidade, sem caridade, que você já está cometendo difamação. E lembrem, calúnia e difamação são pecados graves. Isso significa que a gente, talvez, por falta de mortificação da língua, por ficar alimentando pensamentos de julgamento, a gente pode estar preparando o caminho para a nossa condenação. Porque são pecados graves, são pecados mortais. Não podemos fazer isso, são pecados que ferem diretamente a caridade. Então façamos um exame de consciência olhando para nós. Será que nós, talvez com uma aparência de boa intenção, não fazemos isso em conversas com certas pessoas, ou até mesmo nas redes sociais, só falando mal de outras pessoas, às vezes dando um ar de quem se preocupa, mas só falando mal do outro sem edificar nada, sem ajudar nada, é só encontrando desculpas para queimar a reputação do outro, para fazer com que os outros tenham uma imagem negativa daquele irmão, daquela irmã, seja quem for. É tempo de quaresma, é tempo de nos convertermos. O Evangelho de hoje nos convoca a nos convertermos em relação a esses pecados que às vezes a gente comete por brincadeira. Mas lembro, são pecados graves. Calúnia, difamação, ficar julgando os outros toda hora. Não façamos isso. Não percamos o nosso estado de graça, a nossa comunhão com Deus por causa disso. Não. Vamos nos perguntar se aquilo que nós estamos pensando é verdade mesmo. Será que nós investigamos? Será que nós fomos atrás? Será que nós não estamos simplesmente repetindo aquilo que nós escutamos, ouvimos por aí, mas não tem embasamento efetivo? Ou talvez até tenha um embasamento, mas será que é de acordo com a caridade ficar falando aquilo? Será que aquilo vai gerar frutos positivos? Mais ainda, pode até ser que seja bom dizer, mas desse jeito, nessa hora, com esse tom, com essas palavras, será que é o mesmo jeito? Será que é o jeito certo de falar?
o jeito que realmente vai dar frutos? A partir do Evangelho de hoje, permitamos que essa palavra se encarne e que a gente se converta verdadeiramente nessa quaresma em relação a esses pontos. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.